Este programa é patrocinado pelos amigos e parceiros do Ministério Joyce Meyer. Você põe em outras pessoas a responsabilidade de fazer você se sentir bem consigo mesmo? Não busque nas pessoas seu valor e mérito. Vá a Deus, Ele é o único que pode realmente te dar isso. Eu sou Joyce Meyer e eu acredito que Deus pode curá-lo em todas as áreas que você sofre. Obrigada por estar comigo hoje no Desfrutando a Vida Diária. Sabe, quero falar com você hoje sobre um assunto que muitos de vocês provavelmente precisam ouvir. E mesmo que não precise disso agora, pode precisar em algum momento de sua vida, isto é, a dor da rejeição. Primeiro, deixe-me dizer que se você está lidando com essa dor agora, se você foi rejeitado, alguém o deixou, alguém o feriu, sabe? Alguém realmente decepcionou você? Eu sinto por você, porque eu sei o que é ter essa dor da rejeição. Sabe, Jesus disse, está registrado em João 2:24, 25, que Jesus, por sua vez, não confiou a si mesmo a eles, porque ele conhecia a natureza humana. Agora, essa é uma escritura muito boa e que devemos aprender a seguir. Não diz que ele não confiava neles, mas está dizendo que Jesus não confiava a si mesmo a eles, porque ele sabia que poderiam decepcioná-lo. Ele confiava neles, mas havia uma pequena reserva ali. Você está cometendo um erro quando olha para alguém e pensa, você nunca vai me ferir. Porque você nunca sabe o que as pessoas vão fazer. Jesus foi rejeitado, ninguém foi mais rejeitado do que Jesus foi. E, no entanto, isso nunca pareceu incomodar a ele. Acho que foi porque não importava quem o rejeitasse, ele sabia que seu Pai Celestial sempre o amaria. E ele não esperava que as pessoas nunca o ferissem. Ele sabia que isso era uma possibilidade. E Isaías 53:3 diz, ele foi desprezado e rejeitado e abandonado pelos homens. Abandonado pelos homens. Um homem de dores e sofrimentos, familiarizado com tristezas e doenças. E como alguém de quem os homens escondem o rosto, ele foi desprezado. E não apreciamos o seu valor, nem tivemos qualquer estima por ele. Bem, isso parece ser todos os sintomas clássicos de um rejeitado. Sabe, dói quando as pessoas não apreciam você. E dói quando eles não te valorizam ou nunca veem as coisas boas que você faz. Dói quando as pessoas apenas te usam. E você descobre que da primeira vez que não faz o que elas querem, então elas te descartam. Dói quando você é casado com alguém e você ama esta pessoa e descobre que ela está te traindo com alguém. Há tantas coisas na vida que nos ferem quando você está animado com algo e seus amigos simplesmente não parecem estar animados como você está, sabe? Isso dói. E eu tive um pouco de tudo isso. Eu cresci enraizada na rejeição porque eu fui rejeitada como filha e tomada por meu pai como amante. E minha mãe até me rejeitou porque ela sabia o que estava acontecendo e não me ajudou em nada, sabe? E acho que quando você começa a ser rejeitado tão cedo na vida, você fica com o que eu chamo de uma raiz de rejeição. E tudo mais em sua vida é colorido por esta rejeição. Sabe, se você tem uma raiz podre, então a fruta também será podre. Então eu tive tantos outros problemas, mas todos eles faziam parte dessa rejeição. Os medos que eu tinha e eu não queria realmente me aproximar das pessoas por medo de ser rejeitada. Sabe, uma vez que você realmente foi rejeitado, você se esforça tanto para se proteger desta rejeição que nem tenta construir bons relacionamentos. E eu quero apenas lhe dizer hoje que se você foi ferido e rejeitado, não deixe que esse seja o lugar onde sua vida pare e você sobreviva apenas o resto do tempo que tiver aqui na Terra. Arrisque-se e ame novamente. Arrisque-se a ter
a fazer amigos de novo. Se você se feriu na igreja, muitas pessoas se ferem na igreja e elas nunca mais vão à igreja. Bem, tente novamente. Não seja o tipo de pessoa que desiste. Creio que Deus não gosta quando temos esse espírito de desistência. Sabe, eu sempre digo que um dos maiores benefícios da minha vida foi que eu me recusei a desistir. E você também pode fazer isso. Você pode estar ferido, mas aquele que cura vive em você. Eu sinto por você se você está passando pela dor de ser rejeitado agora, mas eu conheço o meu Deus e eu sei que Ele ama você e Ele consolará você. Então peça-lhe, console-me, você é o Consolador. Ele pode curar suas emoções da mesma forma que pode curar o seu corpo. Peça-lhe para curar suas emoções. Peça-lhe para ajudá-lo a confiar novamente. Sabe, porque os homens me feriram muito. Quando me casei com Dave, eu ficava fazendo com que ele pagasse pelo que todo mundo tinha feito comigo. Isso não é justo. Dave era um homem bom que me amava tanto, mas eu não confiava nos homens, e então, um dia ele me perguntou: por que você age como se eu fosse seu inimigo? E isso era porque eu via os homens como meus inimigos. Eu tinha sido ferida por homens e eu os via como inimigos. E assim, veja, não é justo fazer isso. E eu tive que aprender a confiar nele quando Deus começou a me ensinar que eu tinha que me submeter a ele, crendo que ele tinha as melhores intenções no seu coração por mim. Eu até disse a ele: como você pode esperar que eu confie nele depois do que os homens fizeram comigo? Eu nunca esquecerei o que ele me disse: não estou pedindo que você confie nele, estou pedindo que você confie em mim, com ele. E assim você tem que se lembrar, você vai se ferir na vida. Jesus nunca nos prometeu uma vida sem dor, sabe? E se você vai lidar com as pessoas, posso garantir que elas vão decepcionar você, com certeza. Às vezes, nós temos muitas decepções com as pessoas, mas não podemos deixar que esse tipo de coisa nos feche e nos isole. Só precisamos aprender a lidar com isso, porque nunca pareceu que Jesus se incomodava com toda a rejeição que ele recebeu. Diz que ele veio para os seus e eles o rejeitaram. As pessoas pelas quais ele veio, as pessoas pelas quais morreu, o rejeitaram. Mas isso não parecia incomodá-lo. Por quê? Porque ele sabia que seu Pai Celestial o amava e o amava. E quer saber, ele te ama também. Não culpe a Deus porque uma pessoa feriu você. As pessoas têm livre-arbítrio. E às vezes elas fazem coisas que nos ferem. Ele sabia quem ele era. Ele sabia que ele era o Filho de Deus, o que havia sido chamado para fazer, e manteve o foco no que ele foi chamado a fazer, não no que os outros estavam fazendo com ele. Agora, espero que você tenha ouvido isso. Satanás pode fazer com que alguém fira você, ele trabalha através de outra pessoa para te ferir. E se você não for cuidadoso, isso irá impedi-lo de fazer o que Deus realmente te chamou para fazer. E você não precisa deixar isso acontecer. Continue sabendo que Deus te ama, continue fazendo o que Ele te chamou para fazer e confie nele para curar seu coração ferido. Nunca seremos livres se tivermos que procurar outra pessoa para nos validar. E só porque alguém te rejeita não significa que haja algo de errado com você, pode ser que haja algo errado com elas. E o que acontece quando alguém nos rejeita? Começamos a pensar: o que há de errado comigo? O que há de errado comigo para que não me queiram? Eu não fui suficiente? Mas posso dizer que quando as pessoas te rejeitam, geralmente não é porque haja algo errado com você, mas são eles que têm um problema, eles querem que você mude para ser o que eles querem que você seja, e você precisa ter a ousadia de ser você mesmo. A rejeição é muito dolorosa e às vezes trabalhamos mais para evitá-la do que para construir relacionamentos realmente saudáveis, sabe? Tentamos agradar as pessoas para que elas nos aceitem, em vez de estabelecer limites saudáveis desde o início dos relacionamentos. O que acontece se formos realmente rejeitados e isso realmente nos ferir? Agora, isso não acontece com todo mundo, mas muitas pessoas se retiram.
Elas se isolam, elas desenvolvem um medo da intimidade. Elas só deixam as pessoas se aproximar até certo ponto porque elas não querem gostar muito daquela pessoa, caso contrário, podem ficar decepcionadas de novo e serem rejeitadas. Nós vivemos com medo de sermos rejeitados. Imaginamos que estamos sendo rejeitados quando não estamos. Sabe, havia uma mulher que vinha às minhas reuniões e ela... Alguém me disse uma certa vez: os sentimentos dela estão feridos porque você nunca para falar com ela. E pensei não, me lembro de tê-la visto. E eu orei sobre isso e eu disse: Deus, me ajude a enxergar essa mulher para que eu possa conversar com ela. Eu não quero que ela se sinta mal. E o Senhor pôs no meu coração que Ele estava me impedindo de vê-la porque ela, na verdade, ela queria algo de mim que Ele queria dar a ela. Veja, se buscarmos as pessoas para validação ou para nos fazer sentir importantes, elas podem mudar, elas podem tomar e te dar, mas se nós formos a Deus para isso, então vamos ter isso o tempo todo, porque Ele nunca muda. Então isso realmente me ensinou que, sabe, Deus não estava me deixando vê-la porque Ele não queria que ela tirasse o seu valor e mérito de mim. Ele queria dar isso a ela. Sabe, Dave e eu passamos por um longo período de tempo em que simplesmente parecia que não conseguíamos nos comunicar. Eu dizia, não conseguimos conversar, não conseguimos falar, toda vez que tentamos, só discutimos. Se começássemos a falar de algo, logo vinha uma discussão. E eu pensava, como chegamos de lá até aqui, não estamos nem falando daquilo que começamos a falar, gente. E, para resumir a história, Deus definitivamente me ensinou que, se o Dave ele rejeitasse a minha opinião, então eu começasse a sentir aquela dor da rejeição e começasse a me retrair, que só porque alguém rejeita a sua opinião não significa que eles rejeitam você, porque Dave se sentia assim. Ele não era livre para ter uma opinião, então eu estava tirando a liberdade dele, porque eu tinha medo de que ele estivesse me rejeitando porque rejeitava a minha opinião. E há tantas liberdades maravilhosas que nós podemos ter se realmente aprendermos sobre a rejeição e sobre as mentiras que Satanás nos conta sobre elas. Você põe em outras pessoas a responsabilidade de fazer você se sentir bem consigo mesmo? Ou se sente rejeitado se não o fizerem? Não busque nas pessoas seu valor e mérito. Vá a Deus, Ele é o único que pode realmente te dar isso. Você pode ter uma raiz de rejeição, o que significa que em algum momento de sua infância você foi abusado de alguma forma e você se enraizou nessa rejeição. Isso coloriu tudo em sua vida desde então, mas eu tenho boas notícias para você. Você pode ser curado e liberto. Digamos que você esteja enraizado na rejeição, ouça esta escritura, Mateus 15:13. Ele respondeu: toda a planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada pela raiz. Bem, Deus não plantou rejeição em você. E se você está plantado em rejeição, então Ele vai arrancar esta planta até as raízes mais profundas. E a Bíblia diz em Isaías 61 que nos tornaremos árvores de justiça plantadas pelo Senhor. Então Ele nos arranca das coisas ruins e Ele nos planta nas coisas boas. Eu fui arrancada de tantas coisas ruins e depois plantada em tantas coisas boas. Isso tem sido tão maravilhoso, aprender a deixar Deus cuidar de mim. E essa é uma das promessas que eu tenho de Deus. Eu sempre vou cuidar de você. Eu confio nisso, acredito que Ele sempre vai cuidar de mim. Quero que creia nisso para você. Ele nos dá beleza em vez de cinzas, olhos de alegria em vez de luto, vestes de louvor em vez de espírito angustiado. Ele nos faz árvores de justiça plantadas por Ele, para que Ele seja glorificado. O que você acha de si mesmo? Essa é uma pergunta muito importante. Veja, às vezes, se fomos rejeitados, tomamos isso como um fato, então nós começamos a nos rejeitar também, sabe? Não gostamos do que nós somos, rejeitamos isso e queremos ser como uma outra pessoa. Você se vê de acordo com sua velha natureza antes
de receber a Cristo? Ou você se vê como uma nova criação em Cristo? 2 Coríntios 5,17 diz: quando nós recebemos a Cristo, as coisas velhas passam e todas as coisas se tornam novas. Deus te ama muito e Ele quer que você seja livre para desfrutar sua caminhada com Ele, mas você tem que fazer as pazes consigo. Tem que se amar de forma equilibrada. A Bíblia diz no Novo Testamento que o primeiro e mais importante mandamento é: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração e mente e alma e força. E o segundo é: amarás o teu próximo como amas a ti mesmo. Veja, a menos que você ame a si mesmo, você não tem nenhum amor para dar. O amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito ao nascermos de novo, então Ele nos enche com seu amor. E se nós recebermos esse amor, então podemos começar a nos amar, não de uma forma egoísta e egocêntrica, mas amar o eu que Deus nos criou para ser. Amar a parte divina de nós. E quando você faz isso, então você também pode derramar esse amor em outras pessoas. Sabe, eu tive muita dificuldade de amar a mim mesma e de amar outras pessoas, mas eu descobri que eu não gostava nem mesmo de mim. Sabe, eu sempre não gostava disso, eu não gostava daquilo. E uma das coisas que eu não gostava era da minha voz. Eu achava que a minha voz era muito rouca e áspera. E aqui agora Deus está levando a minha voz em todo mundo pela TV. Bem, acho que Ele deve gostar dela. E Ele me deu por um motivo. Sabe, os caminhos de Deus são misteriosos e eu não sabia que Ele ia me colocar na TV. E o fato de que minha voz seja um pouco mais, digamos, encorpada, aprendi a falar assim em vez de dizer que ela é rouca, sabe? Eu acho que isso possibilita que os homens me ouçam tão bem quanto as mulheres. Se eu tivesse uma voz doce e estridente, poderia ser um pouco difícil para os homens me ouvirem. Na verdade, muitas vezes, quando estou em alguns lugares, as pessoas dizem: essa voz, eu sei quem você é, eu reconheço essa voz. Bem, Deus meio que tornou a minha voz famosa, ela era realmente a coisa que eu mais detestava em mim. Agora, não é engraçado que a coisa que você mais detesta pode ser a coisa que Deus mais quer usar? Faça as pazes consigo hoje. Faça isso hoje. Chegue a um acordo de paz consigo. Perdoe a si mesmo. Receba esse perdão. Seja misericordioso consigo mesmo. Não seja duro consigo toda vez que cometer um erro. 1 Pedro 3,11 diz que ele se desvie. Está falando sobre desfrutar a vida. Que se desvie da maldade e evite-a e faça o que é certo. Que ele busque a paz, a harmonia, não a perturbação dos medos, paixões agitadas e conflitos morais, e busque-a ansiosamente. E não apenas deseje relações pacíficas com Deus, com seus semelhantes e consigo mesmo, mas persiga isso e vá atrás disso. Ele diz que devemos ir atrás da paz com nós mesmos. Você está em paz consigo mesmo hoje? Ou será que está rejeitando a si mesmo? Algumas pessoas, elas se odeiam. Algumas não gostam de si mesmas, mas tem outras que chegam a se odiarem e se rejeitarem. Elas não querem ser quem elas são, sempre querem ser uma outra pessoa. Sabe, eu sei disso, eu era assim também. Eu me rejeitava, sabe? Bem, quer saber? Cheguei a um ponto agora em que gosto de mim mesma. Não quero ser outra pessoa, não quero ter uma personalidade diferente, eu não quero mais ter uma voz diferente, sabe? Eu já me aceitei porque eu acredito que eu sou realmente aceita por Deus. Eu me amo de uma forma equilibrada. Agora, eu não amo tudo aquilo que eu faço porque eu cometo erros, mas eu amo a Joyce que Deus me criou para ser e estou trabalhando todos os dias e cada vez mais perto de me tornar esta pessoa, sabe? 2 Coríntios 5,7 diz que andamos pela fé, então devemos parar de fazer um inventário contínuo de tudo que está errado conosco e nos ver pela fé da maneira que Deus diz que nós somos em Sua palavra, sabe? Andamos pela fé, regulamos nossas vidas e nos comportamos por nossa convicção ou crença sobre o relacionamento do homem com Deus e com as coisas divinas. Assim nós andamos não por vista ou pela aparência, mas nós andamos pela fé. Você não pode simplesmente andar do jeito que sente. Sabe, eu nunca acordei de manhã e ouvi o inimigo dizendo no meu ouvido o quão maravilhosa eu sou.
Mas ele com certeza é bom em fazer uma lista de tudo que há de errado em mim. Pare de ficar fazendo inventário de tudo o que há de errado em você. Quando pedir perdão a Deus, receba e siga em frente. Deixe ir, porque Jesus te lava completamente em seu sangue. Você foi redimido, foi comprado de volta do inimigo e ele não tem nada a ver com sua vida. Se sempre está pensando em todas as suas falhas, será que você está na fé? Você está na fé quando diz coisas ruins sobre si mesmo? Use sua fé para crer no que a palavra de Deus diz sobre você. Sabe, há uma escritura maravilhosa em Filemon 1:6. Eu não tinha reparado nisso até cerca de 7 meses atrás. Isso realmente significa muito, muito para mim. Diz assim, a sua fé se torna realmente eficaz quando você reconhece todas as coisas boas em você. O quê? Isso significa que minha fé não tem efeito? Se eu estou rejeitando a mim mesma porque outra pessoa está me rejeitando? Mas eu tenho que crer no que a palavra de Deus diz sobre mim, se eu quiser que minha fé tenha algum efeito. Você é amado, você pertence a Deus. Pense nisso. Você pertence a Deus. Você é dele. Ele redimiu você. Você pertence a ele. Ele te comprou com o sangue de seu filho. E você foi criado exclusivamente pela própria mão de Deus. Você não é esquisito ou estranho. Você é único. Você é singular. Não há mais ninguém na terra como você, sabe? E Deus não quer que você tente ser outra pessoa. Ele quer que você receba e aceite quem você é e que você seja o melhor que puder ser. Você é especial. A menina dos olhos de Deus. Deus gosta especialmente de você. Você pode acreditar nisso hoje? Deus está com os olhos em você agora. Ele escreveu todos os dias de sua vida em seu livro antes mesmo que eles viessem a existir, sabe? Eu posso lhe dizer, Deus tem uma vida boa planejada para você. Não se compare com outras pessoas. Isso é algo que você realmente não deve fazer. Se você tem feito isso, eu fiz isso por muito tempo, eu estava sempre me comparando com outras pessoas. E eu finalmente decidi, através do ensino da palavra de Deus, que Deus, acho que é ofensivo para Deus quando tentamos ser alguém diferente de quem Ele nos criou para sermos. Coisas que tendemos a comparar. Como eu estou? Eu não sou tão bonita quanto ela. Bem, eu gostaria de ser tão alta quanto ela. Eu gostaria de cantar como ela canta. Eu gostaria de ter aquele cabelo longo e lindo, sabe? E eu olho para outras mulheres que têm cabelos longos e eu penso, uau, seu cabelo é lindo, mas eu não digo mais, eu gostaria de ter o seu cabelo. Estou feliz por ser quem Deus me criou para ser, sabe? E quero que você seja da mesma forma. Eu oro por você hoje. Se você está passando pela dor da rejeição, quero que entenda que só porque uma pessoa rejeitou você, não significa que você não tenha valor e mérito. Você é muito precioso para Deus e você vale muito para Ele, sabe? Ele quer curar você dessa dor da rejeição, se você abrir seu coração e recebê-lo agora mesmo. Somente receba, gaste tempo recebendo de Deus. E não deixe que outra pessoa que tenha te rejeitado determine sua alegria e sua felicidade. Deus quer você. Ele ama você. Você é uma pessoa especial. Estou muito feliz por tê-lo comigo hoje. Espero que você se sinta melhor. Se você ainda está no processo de ser curado da rejeição, por favor, saiba que se continuar a caminhar com Deus, Ele vai confortá-lo e vai te dar exatamente o que você precisa. Obrigada.